Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. A mensagem do amor continua. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Jesus quem está falando essa palavra. Em Romanos capítulo 5, o Paulo diz no versículo 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não é para todos, porque todos não querem. Infelizmente tem pessoas que não querem. Às vezes se começa até a falar do amor de Deus, ela se chateia. Alguns estados aí já estão sendo criadas leis que, se a pessoa se sentir constrangida quando alguém levar a mensagem de Cristo, a pessoa pode responder processo, vai se complicar na justiça. Por quê? Porque levou a mensagem. Então, ele não morreu por todos, porque todos não querem, mas ele morreu por muitos, aqueles que o aceitarem. O João 3,16 diz: todo aquele que nele crê não pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é crer? Crer é quando você realmente acredita de tal forma que você aceita Cristo, que você deixa Ele morar no teu coração, que a sua vida é transformada. O exemplo daqueles dois ladrões da cruz. Os dois ouviram falar de Cristo. O primeiro fala assim: se tu é o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva-te a ti e a nós mesmos. Ele não creu. Ele ouviu falar, mas ele não acreditava. Ele sabia que Jesus tinha poderes, porque ele ressuscitou morto, curou inúmeras pessoas. Não foi só um morto que Jesus ressuscitou, foram vários. Então, milagres tremendos. Um endemoniado, certo? Possesso de milhares de demônios, e Jesus repreende ali de uma forma fácil, de uma forma simples. Então, eles já conheciam, mas não acreditar. Aquele ladrão que zomba de Cristo, ele não acreditava, não cria. Não crê. O crer não é você... O crer é uma coisa tremenda, é uma coisa que você está convicto, você tem certeza de que Ele é o Salvador, de que Ele é o Cristo, de que as palavras dele são todas verdadeiras. Isso é crer. Então, o primeiro ladrão, ele não creu. Ele zomba, ele quer apenas tirar proveito, certo? E o segundo já repreende. O segundo traz aquela repreensão. Ele assume a culpa. Olha só, uma coisa que é raro ser humano o que aconteceu. O Paulo está falando aqui sobre o Adão, né? Que através de Adão entrou o pecado no mundo. Quando Deus dá ordem sobre a proibição do fruto, que não é maçã, aquele fruto proibido, nós não temos acesso a ele. Quando Deus dá ordem, deu a ordem para Adão. Foi ele quem recebeu a ordem proibitiva. Ele passa para a mulher, mas Deus não falou para a mulher, mas ela sabia porque o marido tinha falado. E tanto que quando ela vai conversar com a serpente, ela já sabia.
Mas quando ela come, nada acontece, porque ela não estava proibida de comer. E quando o Adão come, a Bíblia fala que os olhos dele foram abertos. E aí sim, ele desobedeceu a Deus. A mulher desobedeceu o marido, mas ele desobedeceu a Deus. Quando Deus vai chamar a atenção de Adão, ele joga a culpa na mulher, ele não assume. Então, é praxe o ser humano jogar a culpa nos outros. Mas aquele ladrão ali, ele assume, ele diz, nós merecemos esse homem inocente. E Jesus fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele ladrão, ele creu.